Oi pessoal, tudo bom? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Mayara. E meu nome é Karen. E hoje a gente tá aqui... Né? Eu ia falar, né, mas... Hoje a gente vai estar aqui pra estar apresentando o livro Guarani de José de Alencar, como eu e a Mari já eu e a Mayara já falamos. Ai, Mari. E a gente veio trazer pra vocês a resenha, porque ele é muito importante pra vestibular e também pra conhecimento do próprio brasileiro, gente. Porque ele representa uma das fases importantes do romantismo brasileiro, que seria a primeira fase. Que é o nacionalismo, indianismo. Isso, o nacionalismo seria a exaltação da nossa fauna, da nossa flora brasileira, e o indianismo colocar características do homem europeu branco. E nisso, o José de Alencar indígena. faz muito bem. Eu me identifiquei com o livro, já a Mayara se identificou. Com o filme. Isso, o que tu achou do filme? O filme, tipo, ele é bom, sabe? Mas tipo, ele não tem tantas descrições como o livro tem. Pra alguns é bom, pra outros é ruim. Não tem, tipo, tanto detalhe como o Sim. livro tem. Então é importante que, além de você ver o filme, Sim. você lê o livro também. O livro se desenrola, gente, no interior do Rio de Janeiro. Onde lá tem o dono dessa fazenda, o senhor e tal, o nome dele é Dom Antônio. Dom Antônio é casado com a Lauriana e os dois juntos têm 2 filhos, Diogo e Cecília. Mais conhecido como Ceci no livro. Mas só que houve uma traiçãozinha aí, né? De Dom Antônio, deu uma pulada na pulou da cerca. Pulou da cerca. A moça índia, ela ficou grávida e teve uma menina que se chama Isabel. E Isabel mora na casa junto com eles. Só que ela é tratada como... O livro Guarani em si, ele não foi escrito... José de Alencar pensou, vou lá sentar, vou escrever um baita livro. Não. Foi... Em 1957, Isso. ele escrevia folhetins para o jornal, onde ele mudava constantemente por causa da opinião do público, sabe? Isso, folhetins era na época... Peraí, tem mosquito aqui, deu. A novelinha de agora? Era Sim. tipo a novela da época, só que, como ela disse, o pessoal, ao ler, podia mandar algumas cartas pro jornal. E também era o que as mulheres podiam ver, né? Porque elas não podiam, na época, elas não podiam ler sobre política, então... Não é que tipo, não pode. Sim, mas Mas tipo, é que era instigado a não fazer isso, porque elas não entendiam de política pra ler sobre política. E tem esse negócio aí, um pouquinho de machismo aí, mas a gente pode deixar isso pro outro vídeo. mas tinha mulheres fortes que liam. Essas daí... E graças às mulheres aí, ó, que liam essas partes aí, ó, que diziam não e faziam, que hoje a gente tem tantos direitos. Tudo bem que a gente não tem todos, mas alguns dos direitos que a gente conseguiu... Que a gente não tinha agora? É? Não tinha, agora tem. quer Agora a gente tem alguns. A gente tem que continuar lutando por mais? Tem que continuar. Tem que apresentar pra vocês mais 3 personagens que são muito importantes na história, que seria Álvaro e Loredano dizer. E o Peri. e o Peri. Peri é o herói da história. Ele é mostrado pelo José como uma pessoa forte, humilde. Isso. Ele era o indígena mais forte da tribo dele. Ele era uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. O que geralmente se dava essas características ao homem branco europeu e não ao indígena. Porque se via muito o indígena como selvagem. Sim. Aí que a gente vê o indianismo. Aí tem o Álvaro. O Álvaro é um rapaz europeu que trabalha com Dom Antônio. Ou seja, é um homem que tem a confiança de Dom Antônio. Tem Loredano, que Loredano é o vilão da história. Sim. Ele queria Cecília, mas ele não queria Cecília de Por um amor, jeito sabe? amoroso, mas num jeito mais sexual. O Peri também tinha os sentimentos por Peri, Ceci, né? Como a gente explicou pra vocês. Ele salvou a Ceci da morte e acabou... acabou transformando a vida dele em função de Ceci e fazer as vontades dela. Esse era o objetivo de vida no momento de Peri. Sim. E aí se encaixa a Isabel. Já tem um triângulo amoroso, gente, entre Loredano, Álvaro e Peri com Ceci. Porém, Isabel, a irmã de Ceci, ela é apaixonada por Álvaro. Ela é muito apaixonada por Álvaro. Bem. E, gente, é muito importante vocês prestarem atenção nessa personagem que é a Isabel. Porque no começo a gente tem uma ideia... É muito frágil dela. Depois Isso. ela mostra uma mulher tão forte. Tão E saltar que ele bota muito sentimento na natureza. Isso, gente, ele bota até mais... Ele tem mais nacionalismo que a própria história. Obrigada, caminhão! Beijo pra você, toda essa família. Feliz Páscoa! É importante dizer que ele ressalta muito mais o nacionalismo do que a própria história, o próprio romance. Além desse triângulo amoroso, tem essa paixão de Isabel por Álvaro, tem essa dependência de Ceci, de Peri, e tem por que Loredano tá aí metido nesse triângulo aí? Não tem que fazer nada aí. A história toda, gente, o marco inicial dela, onde vai desencadear um sentimento que até então... Revolta. Isso, até então os indígenas e o Dom Antônio, eu acredito que eles estavam vivendo, sabe assim, ó, na estica. Uma paz. Isso, mas numa falsa paz. Sim.
Porque quando o Diogo matou acidentalmente uma moça, uma indígena da tribo dos Aimorés, explodiu, Desencadeou gente. tudo isso. Desencadeou essa guerra, a vontade de um lutar contra o outro. Daí acabou aparecendo Loredano. Loredano também começou a planejar, fazer estratégias pra tentar entrar lá na... Todo mundo do queria se Antônio. matar no... Isso, gente, todo mundo queria matar todo mundo, isso é a verdade. Álvaro, então, ele decide dar um presente pra Ceci. Sim. Ele dá uma joia pra ela. Só porque a Ceci, ela não... Nesse meio termo de Álvaro ter botado na janela, Loredano ter pego essa joia. E depois a Peri acaba entregando a joia de volta pra Ceci. Só porque Ceci, ela não quer aquela joia. Ela não quer de jeito nenhum aquela joia. Então ela dá pra quem? Pra Isabel. A Isabela usa essa joia. Álvaro acaba questionando Isabel do porquê que ela tá usando a joia que foi dada pra Ceci. Ela acaba explicando, ele acaba achando que tá todo mundo brincando com ele, só que ela acaba confessando o amor dela por ele. E ao decorrer da história, os dois se apaixonam. Então, já rola miscigenação entre Dom Antônio e a indígena, mas agora rola entre Isabel e Álvaro. E também, gente, é importante também dizer entre Ceci e Peri também, porque os filhos deles vão ser mestiços. O fim de Loredano é marcado por traições. Ele foi queimado vivo na cidade, no centro. Acabou acontecendo, então, os últimos conflitos. Porque Loredano, vamos dizer assim, gente, a parte de Loredano contra Dom Antônio foi resolvida. Ele morreu. Ou seja, essa é... Uma pedra a menos no caminho. Isso, uma pedra a menos. Tinha a tribo dos Aimorés que queriam vingança contra Dom Antônio porque mataram uma indígena, uma moça da tribo deles. Então, Peri acaba realizando o ritual antropófago. Isso. Falei certo, gente. O ritual antropófago é quando Peri, ele toma veneno. Por que ele toma veneno? Porque, tipo, nesse ritual, eles tendem a comer a carne do índio mais forte. Isso, no final da guerra, os outros indígenas, eles... É o canibalismo, gente. Sim. Eles comem Com aquela força daquele índio que morreu pra eles. Isso, como se a força de Peri fosse transferida pra eles através da carne. Através da carne que eles estão comendo. Só que não deu muito certo. Porque como a Isso. Cecília acabou sabendo que ele ia Tomou veneno. Sim. Ele ia morrer. Ela mandou Álvaro ir até lá pra salvar ele. Isso. Daí ele sabendo que a Cecília queria que ele sobrevivesse, né? Ele fez outro ritual pra... Ele fez um... Não é ritual, tipo um negócio de ervas. Ele fez meio que um chá de ervas. E ele tomou aquilo pra não morrer. Volta pra Cecília. E lá, Dom Antônio, ele pede pra Peri levar a Cecília pra cidade. Sim. Mas só que tem um porém. Isso, Ele gente. tem que catequizar. Sim. Ele tem que Isso que você aceitar isso, ele tem que meio que renegar a religião dele e aceitar a igreja que era de Dom Antônio, que seria a igreja católica da época, gente. Peri e Ceci, eles saem daquela fazenda, eles saem daquele lugar, eles vão pro mato, correm, até que Ceci olha pra trás e vê que toda a casa dela, tudo explodiu. Nossa. E naquela explosão, gente, morreu o pai, morreu mãe, morreu o índio, morreu todo mundo. Aquela guerra toda que tinha entre Aimorés e Dom Antônio e Loredano, então a gente acabou tudo. Cecília, então, ela decide... Que quer ficar ali, né? Isso, ela decide que não quer ir para o Rio de Janeiro. Porém, a ela quer ficar natureza ali mesmo. ganha, né? Sempre. Isso, gente, porque a natureza ia dar para eles o que eles necessitavam e ia dar segurança também. E nisso, o final da história acaba retratando que acontece uma tempestade, acaba acontecendo meio que uma enchente, pode-se dizer assim. E estava Ceci e Peri numa canoa. E nessa canoa, nessa canoa começa a ter muita água. E meu pai passou ali, gente. Não retrata os dois na canoa indo em direção ao horizonte, assim, no rio, assim, sabe? Essa cena, imagina, Peri e Cecília numa canoa indo em direção ao pôr do sol. É isso que o final traz. Se não tiver uma cachoeira, tá tudo beleza, né? Ceci e Peri começa essa nova diversidade que a gente tem. Porque o Brasil é muito diversificado, gente. Ele é um país que eu acho que ele não tem uma característica própria das pessoas. Se você for no Japão... Tudo misturado. Isso, se você for no Japão, vai ter pessoas com olhinho puxado. Se você for na Escócia... Na Alemanha, o cabelo loiro. E que é muito importante, gente. É muito importante a gente conhecer as nossas raízes. E entender que a gente não é o único da face da Terra. Que a gente tem que ser respeitado e a gente tem que dar respeito também. A Mayara se interessou pelo filme, eu me interessei pelo livro, mas ela não deixou de ler o livro, ela leu o livro. A gente aqui tentou resumir em
em Sim. poucos minutos pra vocês o que o livro trata. Mas, gente, não pensa só na história. Pensa no contexto todo. Pensa nas situações sociais, raciais. Que é um livro muito bom, gente, que vai fazer a gente pensar sobre, machismo, esse negócio de preconceito, Perca de identidade. perda de identidade, traição. Rola tudo isso, gente. Sim. E são coisas que aconteceram, que vem acontecendo ainda hoje. O livro foi criado em 1957, Sim. retratando lá pra 1500 e alguma coisa, que se estende até a atualidade. Olha só. Sim. O Olha que a só gente como- vê, tipo, não tem muita diferença, né? Não tem, gente, não tem tanta diferença. Óbvio que a gente não Sim, não morre mais pela fogueira, né, gente? né? Mas não tem tanta diferença assim nessa questão social. Eu acho que é importante. A questão social ainda continua. Eu também ia falar que não existe também amor, mas ia ser muito preconceito. Gente, a Mayara, ela não acredita no amor, literalmente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Esperemos mesmo. Leiam um livro Sim. e contem aqui embaixo o que vocês acharam dele. Alguns pontos que vocês acharam importantes ressaltar. Algumas coisas que a gente não precisa falou. melhorar. Isso, algumas coisas que a gente precisa melhorar. Compartilha bastante, se inscreva no Mostra canal, pro teu dá amigo. like. Mostra pro teu amigo, teu cachorro, teu periquito. Mostra pra todo mundo. Então, gente, um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!